O que eu quero dizer para vocês é: entenda que seu paciente é um ser humano. Porque muitas vezes nós queremos olhar para o nosso paciente e esquecer que ele é igualzinho a gente. Aí você diz: eu não cuido da minha alimentação porque eu não tenho tempo. Mas aí você vai dizer para sua paciente cuidar se ela também não tem tempo? Então precisamos ter consciência que o nosso ser, o nosso paciente é um ser humano. E um ser triuno. O ser humano que se comunica com o seu ser humano. Então, quando você for colocar o seu posicionamento, que está aqui na minha dica, a minha primeira dica, seja humana. Não queira ser um ser inacessível, intangível, com um poder. Não, meu amor. Seja só você, aquela de todos os dias, aquela pessoa que você é de verdade. Use na sua comunicação aquilo que você é, porque o humano se conecta com o humano. Eu não uso palavras difíceis para falar com vocês. Quantas vezes eu falo de cagar? Porque essa sou eu. Às vezes eu falo assim, essa sua cara. Porque essa sou eu, esse é meu jeito. Você precisa ter o seu jeito na sua comunicação, porque o ser humano do seu paciente quer se conectar com o seu ser humano. E o ser humano do seu paciente é um ser triuno, que tem corpo, que tem alma e que tem espírito. Então esse paciente muitas vezes chega até você com a alma estraçalhada, com dores lá dentro, e daí ele te responde de mau humor. Aí ele simplesmente te dá uma resposta seca. E o que a gente faz? A gente se fecha no nosso casulo e se sente rejeitada. Muitas de nós nos sentimos assim. Ou meu santo não bateu com aquela pessoa. E na verdade aquela pessoa só precisava de um carinho. De você olhar pra ela e dizer assim: ei, tá tudo bem. Eu tô aqui pra cuidar de você e o seu dia ruim vai passar. Então nós precisamos entender isso. Não rebater as críticas do outro com outras críticas, mas em amor. Porque aí você, no lugar de repelir o seu paciente, você atrai ele. Então, o ser triuno do seu paciente, assim como você, tem dores na alma que afetam as vísceras, que você precisa ter delicadeza de conversar e pedir. Tem falta de perdão que às vezes acaba atacando o estômago. Eu vi até alguém perguntando sobre isso e eu até ia esperar para responder. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. E eu vou entrar nisso agora. Eu acho que foi a Maria Eduarda. Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta da Maria Eduarda, que é bem isso que eu quero falar neste momento. Você acredita que os problemas emocionais podem causar desbiose e problemas gastrointestinais? Acredito. E quero te provar na fisiologia porque isso acontece. E é isso que eu quero falar agora e que você, profissional de estética, precisa ter um posicionamento, que você precisa ter um diferencial e isso... e um dos diferenciais é olhar para o seu paciente como ser triuno. E olhar como ser triuno é entender isso que a Maria Eduarda está falando, que as emoções podem alterar todo o sistema do nosso paciente. Como, Marina? Explica. Claro, vamos lá. Se o paciente não se encontra bem, eu vou pedir para vocês participarem aqui comigo, que vocês estão muito quietinhos hoje. Fala aí para mim, quem que quando está estressada sente dor no estômago, sente enjoo, sente que a comida não cai bem, que a digestão fica mais lenta? Bota um eu aí pra mim. Então eu tô lascada, tô passando por momentos emocionais fortes demais e tenho melasma. Vai passar, você vai ver. Ó, já começou a surgir os eu aqui, ó. Daniela disse eu, doutora Ellen disse eu, Perla eu... Sabe por que isso acontece? Ó, a Miriam tem diarreia. Eu também, Miriam. Misericórdia, cara. Eu não saio do vaso quando eu fico estressada. É triste. Por que isso acontece? Primeiro, vamos lá. Quando nós ficamos estressados, a primeira coisa que acontece, o nosso estômago deixa de produzir o ácido clorídrico, que é ele quem vai dissolver os alimentos de forma mais tranquila. Gente, quanto eu, né? Olha só. E daí o que acontece? Quando esse ácido clorídrico, o ácido, ele tem que estar 1,5. Esse é o padrão ouro do estômago, tá? O ácido 1,5. Acima disso já começa a dar problema. Quando você come, as coisas que você come tem bactéria, tem fungo, tem um monte de coisa. Tanto que o nosso corpo, quando a pessoa morre, ele apodrece rapidão. Mas não é porque os fungos vieram de fora. Eles já estavam ali. Então, o que acontece? Se o estômago está 1,5, ele consegue matar as bactérias ruins, consegue matar os fungos, os parasitas. Só que quando esse estômago ele fica num pH maior, 2, 3, que acontece muito,
Inclusive, as meninas fazem um testezinho com as pacientes dela para saber qual é o pH do estômago da paciente. Esse ácido clorídrico não consegue matar as bactérias, não consegue matar os fungos, não consegue matar os parasitas que vão passando vivos para o nosso intestino. Aí a desbiose o que é? É o desequilíbrio das bactérias boas e ruins. É quando geralmente as ruins prevalecem as boas, porque nós temos bactérias boas e ruins. Só que nós precisamos ter um equilíbrio sempre onde as boas prevalecem as ruins. Só que quando a pessoa fica nesse estado de estresse, o ácido clorídrico fica muito alcalino, não consegue fazer essa organização e faz com que isso aconteça. Aí, nós temos um alimento mal digerido porque o ácido não teve capacidade de dissolver isso, e com o estresse, o nosso corpo vai gerando toxinas que são inflamatórias. As dores emocionais são sentidas nas vísceras. Aí as meninas que falaram que tem diarreia, o que acontece? A mucosa do intestino fica toda irritada. E o que ela faz? Expulsa de uma forma de explosão aquilo que você comeu antes mesmo de fazer a absorção dos nutrientes. E isso aí dá melasma. Então as emoções, elas podem causar melasma? Sim. E o nosso paciente é um ser humano, triuno, que tem corpo, que tem alma, que tem espírito, que as dores da alma dele são sentidas nas vísceras.